O prefeito de Itapevi, Igor Soares, liberou por meio de decreto a realização de cultos e celebrações religiosas na cidade, mesmo na fase mais crítica da pandemia, em que o país bateu recorde no número de óbitos com quase 4.200 mortes registradas ontem. O decreto que autoriza as atividades religiosas foi publicado na edição de segunda-feira, dia 5 de abril, no Diário Oficial. Recentemente, Itapevi chegou a ter 100% dos leitos de UTI ocupados em decorrência da Covid-19. Segundo o decreto do prefeito, a medida se faz necessária para cumprir a decisão judicial em caráter liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques. A realização de cultos e celebrações religiosas deverá seguir uma série de regras para manter a segurança sanitária, a começar pela ocupação máxima de 25% do local. A medida considerada por muitos polêmica tem dividido a opinião das pessoas aqui em Itapevi. Seu Djavan, mediante a essa decisão do prefeito Igor Soares em manter as igrejas abertas, em contrapartida, o ministro Gilmar Mendes também orientou que fechasse. Então fica nesse impasse de vai e volta. Qual que é a opinião do senhor? O senhor é a favor que as igrejas sejam abertas nessa época de pandemia? Gessé, eu sou a favor de que as igrejas permaneçam abertas e pontuo para você 3 razões para isso. A primeira razão é nós precisamos olhar para a questão constitucional. A própria Constituição, ela determina de que as igrejas, os templos no caso, eles podem ficar fechados desde que seja caso de sítio. E quando é caso de sítio, é só o senhor presidente que pode legislar com a anuência do legislativo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto diz respeito à responsabilidade das igrejas. De modo geral, as igrejas evangélicas, especialmente se tratando da qual eu sou pastor, a igreja histórica presbiteriana, nós tomamos todos os cuidados, desde a questão da porcentagem no templo, todo o atendimento de todas as questões sanitárias exigidas, e isso faz com que nós cuidemos para que os frequentadores, os membros das igrejas, das nossas igrejas, tenham o devido cuidado. Além do mais, nós também precisamos pensar no momento atual no qual nós estamos vivendo. Vivemos um momento que não desconsideramos a pandemia, é real, é grave, a situação é complexa. Entretanto, é nesse momento em que as pessoas estão desesperadas, elas estão sem esperança, angustiadas. Veja bem, dados têm apontado que nunca houve tantos conflitos entre as famílias. E é justamente nesse momento que a igreja também precisa atuar, em trazer cura, em trazer aconselhamento, orientação, instrução, não só para seus membros, mas também para a população de modo geral. Considerando então esses fatos, nós entendemos ser primordial que a igreja ela permaneça aberta. Com isso, nós temos a nossa responsabilidade, cooperamos com o executivo, cooperamos com todas as esferas, seja do município, seja do estado ou até mesmo federal. Mas dizer que a igreja precisa ficar fechada é desconsiderar o papel da igreja, é desconsiderar a responsabilidade da igreja, uma vez que nós somos responsáveis, uma vez que nós cuidamos para que também os nossos membros sejam responsáveis diante da sociedade. Diante disso, é importante nós entendermos que a igreja, não é que a igreja quer se rebelar, mas a igreja entende o seu papel, a igreja não interfere nas funções, também o judiciário também não pode interferir nas questões da igreja. Andando dessa forma, acredito que a igreja aberta, a igreja cuidando da comunidade, ela pode contribuir mais do que permanecer fechada. Até porque, Gessé, nós precisamos entender que a contaminação ela não vem do ambiente cultico, onde as pessoas se reúnem para um determinado momento, mas ela vem de ambientes de aglomeração, ambientes em que festas são realizadas e não um ambiente de celebração. O ambiente de celebração é seguro, o ambiente de celebração
tem seriedade e responsabilidade. Por tudo isso, por essas razões, eu entendo que o nosso prefeito, no caso, acertou e tem todo o nosso apoio no sentido de entender a importância da igreja e o seu papel dentro da sociedade. É por essas razões que eu entendo que a igreja ela precisa permanecer aberta. Na opinião do senhor, então, é louvável a ponderação referente ao prefeito Igor Soares, a decisão do STF, a última decisão do STF. Haja vista que vai ser julgada ainda hoje uma decisão definitiva, né? Sim, é louvável sim a postura do nosso executivo aqui local, tendo em vista que acompanhando a realidade local, ele sabe das nossas responsabilidades e sabe do apoio que nós temos dado para que esse momento passe, para que esse momento logo seja sanado e as famílias possam então retornar ao seu convívio natural. É com o apoio da igreja que nós vamos mais longe, mas cercear a liberdade da igreja além de ser inconstitucional, não ajuda em nada para o enfrentamento dessa pandemia. Tá certo. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço e a Primeira Igreja Presbiteriana de Itapevi está à disposição da comunidade. Pode contar conosco. Deus abençoe. Por que só as igrejas? Os mercados, as lojas aí, tá tudo a gente mal sufoco. Para poder tirar uma fatura, você dobrando seu joelho dentro da sua casa e pedindo para Deus, você é bem-vinda. Ele vai te ouvir do mesmo jeito. Eu sou a favor, porque o único que tem para salvar a gente é a igreja. Porque barzinho fica aberto até madrugada aí, acontecendo desastre aí, vários desastres aí, com as pessoas de madrugada. Funk, essas coisas aí. E a igreja, por que não pode ficar aberta? Eu sou a favor. E a gente sente a falta. Fica preso dentro de casa, em todo sentido, né? Não só preso como familiar, também como preso espiritual, fica sufocado. Na minha parte, eu penso assim, né? Eu sou contra. Eu acho que a gente consegue encontrar em Deus em casa, porque está aglomerando hoje é uma coisa que não é muito legal. Eu mesmo perdi meu pai de coronavírus. Então, assim, eu sei a dor que é você perder um ente querido. Nesta quarta-feira, os 11 ministros do STF irão analisar as ações que tratam do tema e deverão criar uma regra unificada.